Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aplicada. E na videoaula de hoje vamos estudar função do segundo grau. Então esse material aqui é um material do Instituto Federal de Farroupilha, desenvolvido pelo professor Maurício Lutz. Função do segundo grau ou função quadrática é uma função de R em R, definida por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c com a, b, c reais e a diferente de zero. Então, a, b e c são o que nós chamamos de coeficientes. E a tem que ser diferente de zero. Por que a tem que ser diferente de zero? Porque se a for igual a zero, eu deixo de ter uma função do segundo grau. Eu tenho uma função do primeiro grau, olha só. Bx mais c. É o mesmo formato, só mudei aqui o nome dos coeficientes da função do primeiro grau, que nós tínhamos estudado em videoaula anterior, que era no formato ax mais b. Então o termo independente era b, aqui é c, e o termo dependente, o coeficiente é a, e aqui é b. Então por esse motivo que a tem que ser diferente de zero, para que nós tenhamos uma função do segundo grau. Então vejamos aqui esse exemplo. F de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais b. Quem é o coeficiente a? Bem, o coeficiente a é a constante que multiplica o termo em x ao quadrado. No caso aqui é 1. Quem é o coeficiente b? É a constante que multiplica o termo elevado à primeira potência. No caso, menos 3. E quem é o coeficiente c? Bem, o coeficiente c é o termo independente, que não depende de x. A nossa variável aqui é x. Portanto, o coeficiente c é 4. Zeros da função quadrática. Então, nós já vimos também em videoaula anterior, quando estudamos função do primeiro grau, que os zeros ou as raízes da função, no caso aqui função quadrática, nós temos dois zeros, duas raízes. São os valores de x para os quais f de x é igual a zero. Então, se f de x é uma função dada por essa expressão, ax ao quadrado mais bx mais c, para determinar as raízes ou zeros dessa função, eu igualo a função f de x a zero, ou seja, ax ao quadrado mais bx mais c, tudo isso é igual a zero. E como que eu faço para resolver esta equação? Porque ao estudar a função do primeiro grau, nós vimos que é muito simples resolver uma função do primeiro grau. Então vamos relembrar. Ax mais b igual a zero. Qual é o zero desta função? Bem, o termo independente passa para o outro lado da igualdade com mudança de sinal. E tudo que multiplica x passa para o outro lado dividindo. Aqui, para determinar as raízes da função do segundo grau, nós vamos ter que utilizar a famosa fórmula de Bhaskara. Então, fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Como nós temos duas raízes, uma delas vai ser x1, que eu vou chamar de x1, e aí eu vou adotar aqui o sinal positivo. Percebo que antes da raiz quadrada, nós temos mais ou menos. Então, x1, eu vou adotar o sinal positivo, raiz de delta, sobre 2a, e x2, que é a outra raiz, então é menos b. Então aqui é mais ou menos, né? Já usei o sinal positivo, agora eu vou utilizar o sinal negativo. Raiz de delta sobre 2a. E é importante saber o seguinte, que se delta for maior do que zero, a função tem duas raízes reais
e distintas. Se delta é igual a zero, a função tem duas raízes reais e iguais. Se delta menor do que zero, não existe raiz real. Então esse caso aqui é um caso um pouco mais complexo. Ou seja, nesse caso teremos raízes complexas. Como não tratamos ainda dos números complexos, por enquanto não vamos considerar esta situação. Apesar de que na lista de exercício preparada pelo professor Maurício, pode ser que essa situação aqui aconteça. Então, caso vocês se deparem com um exercício em que delta seja menor do que zero, eu sugiro que vocês interrompam a resolução do exercício, porque a gente está indo devagar e ainda não estudamos os números complexos. Então vamos ver aqui um exemplo. Determine os zeros das funções a seguir. Então eu tenho aqui, ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Primeira coisa, quem são os coeficientes? A é igual a 1, B é igual a menos 3 e C é igual a 2. Ok? Delta é B2 menos 4AC. Então, fazendo essa conta, olha só. Delta é igual a B ao quadrado. Então, lembrar que esse número B, que é negativo, quando for elevado ao quadrado, ele vai virar positivo. 4AC. Então, aqui eu tenho menos 3 ao quadrado, a gente sabe que é mais 9. Menos 4 que multiplica 1 é menos 4. Menos 4 que multiplica 2 é menos 8. Logo, delta é igual a 1. Portanto, quando delta for maior do que zero, a função tem duas raízes reais e distintas. E aí eu posso calcular aqui, ó, x1, que é menos b, ou seja, mais 3, mais raiz de 1 é 1, sobre 2a, 2. Então, x1 vai ser igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. E x2 vai ser igual a menos 3. Agora, o sinal aqui é negativo, antes da raiz, né? Então, eu tenho... Aqui é mais 3, desculpa, é menos b. Então, eu tenho mais 3 com menos 1 é mais 2, sobre 2 é igual a 1. Portanto, x1 é igual a 2 e x2 é igual a... Vamos ao segundo exemplo. Aqui nós temos que A é igual a 1, B é igual a mais 3 e C é igual a 5. Então, neste caso aqui, olha só, delta, vamos relembrar aqui a expressão para delta. B2 menos 4AC. Então, B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado é 9, menos 4 que multiplica 1 é igual a menos 4, menos 4 que multiplica 5 é menos 20. Então, delta vai ser igual a menos 11, ou seja, não temos raízes reais. A gente para por aqui, porque não estudamos ainda números complexos. Então, esse assunto aqui eu vou dividir em duas videoaulas. Então, na videoaula de hoje, nós aprendemos a extrair as raízes da função do segundo grau. Na próxima videoaula, iremos aprender a determinar o gráfico da função do segundo grau. Agradeço a todos que assistiram a esta videoaula e até a próxima.